Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso... E hoje, minha gente, é dia de começarmos e terminarmos mais um livro nesse canal, que vai ser o livro de Malaquias. No episódio de hoje, nós vamos ler Malaquias 1, 2, 3 e 4 e Salmos 50 para complementar a nossa leitura, tá bom? Então já te convido para você ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Malaquias 1. Uma advertência à palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O amor de Deus por Israel. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas sempre perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei as suas montanhas em terra devastada e entreguei a sua herança aos chacais do deserto. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. A rejeição dos sacrifícios impuros. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Ora, se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Vocês, porém, perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar? Mas ainda assim perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, isso não é algo mau? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, isso também não é mal? Tentem oferecê-los de presente ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Agora supliquem a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo. Assim, ao menos não acenderiam inutilmente o fogo do meu altar. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente é grande o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês, porém, profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira, sentindo o seu odor com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os apresentam como oferta, deveria eu aceitá-los das suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no seu rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso ao Senhor. Pois eu sou um grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temido entre as nações. Malaquias 2. A repreensão aos sacerdotes. E agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas
e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, e na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e, pelo seu ensino, causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. A infidelidade de Judá. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram os deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. O dia do julgamento. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansados? Vocês ainda perguntam, quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Malaquias 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, porém, poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo de ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador da prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim, trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como era nos dias antigos, como nos anos anteriores. Eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, os adúlteros e os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores nos seus salários, contra os que oprimem as viúvas e os órfãos e privam os estrangeiros dos seus direitos, mas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Fidelidade na entrega dos dízimos e das ofertas. De fato, eu, o Senhor, não mudo.
Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus estatutos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento da minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Por vocês repreenderei a praga devoradora, para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras se tornem estéreis nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque a terra de vocês será agradável, diz o Senhor dos Exércitos. Israel fala arrogantemente contra Deus. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora, consideramos bem-aventurados os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, quanto escapam ilesos os que desafiam Deus. O remanescente fiel. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na presença dele acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o meu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe serve. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não lhe servem. Malaquias 4. O dia do Senhor. Pois certamente vem um dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Salmo 50, Salmo de Asaf. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. De Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. O nosso Deus vem e certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e uma violenta tempestade ao seu redor. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. Os céus proclamam a justiça divina, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece.
Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado nos milhares de colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido dos insetos do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Ao ímpio, porém, Deus diz: que direito você tem de recitar os meus estatutos ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna cúmplice dele, e com adúlteros se mistura. A sua boca está cheia de maldade, e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Acaso pensa que sou igual a você? Mas agora eu o acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Considerem isto vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, eu os despedaçarei sem que ninguém os livre. Aquele que me oferece gratidão como sacrifício é o que me honra. Ao que anda nos meus caminhos, eu mostrarei salvação de Deus. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. E finalizamos aí mais um livro, né? Esse livro de Malaquias, né? Um livro um tanto conturbado aí, né? Mas muito interessante. Um dos últimos profetas, né, do Antigo Testamento, né? A gente já está terminando aqui nos finalzinhos ali, né, do Antigo Testamento. E esse é um dos últimos profetas que a gente vai estar lendo. Não sei se é o último, né, mas é um dos últimos. E começamos a nossa leitura ali em Malaquias 1, né? Falando sobre esse amor de Deus por Israel, né? E aqui só fazendo um adendo, né, com o que o Jason já começou falando. Sim, Malaquias foi o último mensageiro do Antigo Testamento, né? Ele pregou depois de Ageu, Zacarias e Neemias. E esse livro a gente está lendo, né? Porque ele não tem uma data muito específica, né? Ele fica entre Esdras ali, né? O que a gente já estava lendo, Zacarias. Então não dá para saber assim, olha, foi no reinado de tal pessoa. Não, não dá. Dá a entender aqui que foi durante a construção do segundo templo, que durou aí um século, né? Fala que esse templo foi reconstruído durante quase um século e o povo perdia seu entusiasmo pela adoração. E a gente já viu isso até na parte de Zacarias, no início de Esdras e tudo, né? Que além de ter um povo que ficava às vezes falando e desanimando, desencorajando o povo a construir, o próprio povo se perdia, né? E aqui Malaquias está vindo com uma forte advertência. Então é só para a gente entender qual é o momento que Malaquias está. Então está durante essa segunda construção do templo, que foi após o exílio, né, gente? Não após, vamos dizer assim, as levas de retorno do exílio para Jerusalém, que foi aí por volta de 430 anos antes de Cristo, né? E aí aqui a gente começa falando do versículo 2 ao versículo 5 sobre o amor de Deus por Israel. Aqui é um versículo bem objetivo, né, que mostra essa parte mesmo de Deus ter escolhido o povo de Jacó, né? Teve lá os irmãos Jacó e Esaú e tudo mais, e Deus escolheu Jacó, mas não, vamos dizer assim, não excluiu Esaú, deixou que Esaú tivesse o seu povo, né? Tanto é que é o povo edomita, é o povo de Edom. Só que Deus deixou e eles são irmãos, né? Automaticamente são parentes, deveriam conviver bem. Só que os edomitas
Mais para frente, eles se tornaram o pior inimigo de Israel, né? Então tinha essa rixa. E o Senhor escolheu o povo de Jacó. Então o Senhor protegia de uma forma ali inimaginável, né? Os israelitas. E mesmo assim, É como se o povo estivesse falando assim, nossa, o Senhor não nos ama, né? O Senhor não cuida de nós, né? E Deus está falando assim, realmente, olha para o irmão de vocês, olha para Edom, né? Ele até fala assim, olha para o relevo, né? Isso eu acho legal. Olha como é o formato da terra de Edom. Tipo assim, vocês falam que eu não gosto de vocês porque às vezes as coisas não estão acontecendo como vocês como você quer. gostariam, mas é só vocês olharem até o relevo. É uma terra montuosa, é uma terra que não dá para você fazer plantio, não dá para você criar gado direito, né? E é legal, porque se a gente procurar fotos realmente ali, é tipo cheio de altos e baixos, assim. Então, tipo, Deus já tá falando assim, como vocês falam que eu não gosto de vocês, se eu trago vocês para um lugar que a terra é boa, né? Que a Que terra jorra leite e mel, né? exato, que vocês podem plantar, que vocês podem criar gado, né? Isso, só por isso vocês já deveriam estar gratos, né? Exatamente. E a gente já viu, né, que logo quando foi o exílio lá, eles foram finalizados ali pela Babilônia. Quem terminou de saquear eles foi os edomitas, né? Porque eles estavam em um ponto estratégico, no alto do monte. Então, por morarem no alto do monte, a gente também já tem essa noção de como é a terra, como é o clima, como é tudo ali deles, né? E aí depois a gente vai ali para a parte da rejeição dos sacrifícios impuros. E gente, ali do versículo 6 até o final, né, que foi ali no versículo 14, é lastimável quando a gente lê. Dá até para entender, dá até para você ficar às vezes perdido, né? Será que ele está falando aqui antes do povo ser exilado? Não é possível que isso aconteceu depois do exílio, que eles já reconstruíram o templo e eles estão fazendo isso. E sim, eles estavam fazendo isso, né? E o que eram esses sacrifícios impuros? Era os bois, vamos dizer assim, defeituoso, era um carneiro cego, e o Senhor já havia dito, né, que para fazer expiação precisava ser um animal puro, um animal sem defeito, um animal, tipo assim, perfeito, porque você vai sacrificá-lo em prol de algo ruim que você fez. E não tem como você, vamos dizer assim, limpar algo ruim que você fez entregando algo ruim, sabe? E aqui ele adverte os próprios sacerdotes. Por que ele adverte os sacerdotes, sendo que não foi os sacerdotes que levou os sacrifícios? Porque cabia ao sacerdote receber ou não receber. Então seria assim: eu tô levando e o Jason é o sacerdote. Se eu levei um animal ruim, cabia ao Jason falar: opa, você está fazendo um holocausto de propiciação do seu pecado. Esse o Senhor não aceita. E o que o sacerdote fazia? Simplesmente aceitava e oferecia para o Senhor. Então, o Jason que devia ser a peneira, vamos dizer assim, o sacerdote que devia ser a peneira, não peneirava. Então, seria assim: os sacerdotes estão fazendo pouco caso do que eles tinham que fazer. Era tipo, já que tem que fazer, vai, vamos fazendo, vai, tá trazendo isso? Vai, isso mesmo. E aí, isso estava irando o Senhor, né? Tanto é que ele fala no versículo 10: quem dera um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos, não acenderiam, né, inutilmente o fogo do meu altar. Por que inutilmente? Porque, gente, essas ofertas aqui impuras, né, defeituosas e tudo mais, era inútil. Isso, do que ajudar, acabava piorando 1000% ali a situação da pessoa. Então, por isso que ele fala: quem dera alguém fechasse a porta do templo para não acender nada dessas coisas profanas aqui para mim. Então, seria isso que o Senhor estava criticando, né? Vocês me trazem animais roubados, aleijados, doentes e apresentam para mim como oferta. Deveria eu aceitá-los das suas mãos? E ainda ele faz uma comparação, né? Se você levasse isso para um governador, fazendo um pedido, você acha que ele ia aceitar? E a gente não vai muito longe, né? Se você leva isso como presente, vamos dizer assim, para o teu filho, ou para tua mãe, ou para alguém que você ama muito, como que essa pessoa receberia, né? Será que ela ia receber de bom grado ou ela ia falar assim:
sério que você me trouxe isso? É tipo assim, isso era o melhor que você tinha? E o pior, ele até fala, vocês juram que iam me trazer algo muito bom, e na hora de trazer, me traz o pior, né? Então é lastimável. Exatamente. E o capítulo 2 ele continua nessa mesma visão, né? Que daí fala realmente sobre essa repreensão aos sacerdotes. Como a Sayuri estava falando ali, né? Não era só o povo que era culpado, mas os sacerdotes também, né? Então, o capítulo um ele foca ainda mais numa fala ao povo, né? Que estava levando aquilo. Mas, né, como a senhora falou, os sacerdotes tinham um peso naquilo também, né? E isso vem falando, né, o começo ali do capítulo 2 que vai até o versículo 9 ele fala sobre isso, sobre os sacerdotes que estavam também corrompidos. Então eles falaram, olha, você tá desonrando, né? Vocês que aceitam essas coisas, é uma desonra gigantesca, né? E ali ele fala, né? Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência, no versículo 3, né? E aqui que ele fala, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais. E só para a gente entender essa parte, né? Os excrementos, né? Quando você fazia o sacrifício do animal, você abria ele e todo o excremento, todo ali, o rim, intestino, essas coisas, era tirado e era queimado fora, né, do templo do Senhor, porque aquilo era impuro. E os sacerdotes em si, eles também tinham toda a parte ali de ser puro, né? Quando ele ficava impuro, ele não poderia mais servir ao Senhor. E o que o Senhor está falando ali é que a vontade de Deus é pegar os excrementos, esfregar na cara dos sacerdotes, ou seja, mostrar que eles estão impuros, né? Para que eles possam enxergar quão impuros eles estão e queimar os sacerdotes junto com os excrementos, ou seja, é tipo fazer deles virar pó fora do templo, né? Tipo assim, mostrando que aquilo não seria nem algo agradável ao Senhor. Era realmente uma vontade de exterminar tudo aquilo que eles estavam fazendo, né? Por quê, né? Igual a Sayuri falou. Porque eles estavam desonrando. Era tipo assim, o serviço deles era realmente ali. Tinha duas coisas que eles faziam, né? Uma delas era aceitar aquilo que eles sabiam que por lei era errado, né? E a outra que aqui comenta também que eles estavam ensinando coisas erradas. E de fato, só o fato de você aceitar uma coisa errada já mostra que aquilo, tipo assim, vamos dizer assim, se o professor aceitou eu escrever que maçã é banana, então maçã é banana. Então, se ele deu certo para mim, maçã é banana. De agora em diante, eu não vou mais chamar maçã de maçã, vou chamar maçã de banana. E era isso, né, que o povo estava dando. Era esse o exemplo que os sacerdotes estavam dando para o povo. Se eles aceitavam, então pronto, está permitido, né? E é isso que, né, Deus chama ali, olha, eu vou acabar com vocês, porque eu ainda preciso manter a aliança que eu fiz com Levi. Porque isso, né, é legal só da gente entender, isso está lá atrás, né, lá logo com a lei mosaica, logo depois da saída ali do Egito, que quem serviria ao Senhor eram os levitas, né? Então, sempre seria, né, os sacerdotes seriam o cargo de sacerdote seria ocupado pelos levitas, né? Então ele falou, olha, Deus está falando, eu preciso fazer uma repreensão, eu preciso agir logo para que não se quebre totalmente essa minha aliança que eu tenho com Levi, para que pelo menos alguém de vocês aí, né, alguém de bom senso, né, sobra, né, desse meio aí. Então por isso que eu tenho que fazer alguma repreensão. E depois do versículo 10 em diante, ele muda o contexto, ele vai para uma infidelidade de Judá. E aqui é uma passagem muito bacana, porque ele já começa falando assim: não temos todos o mesmo Pai? Isso é legal porque poucas vezes no Antigo Testamento nós encontraremos Deus sendo tratado como Pai, né? Isso vai ser mais bem utilizado já no Novo Testamento, quando Cristo realmente vem e fala, né, sobre Deus ser nosso Pai, né? Mas aqui ele já começa a contextualizar isso, trazendo uma reflexão para o povo, né? E ele coloca ali, não temos todos o mesmo Pai? Não fomos criados do mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? E isso eu acho muito bacana, né? Porque ele está trazendo uma reflexão assim: nós somos filhos do mesmo Pai.
E quando a gente é infiel um com o outro, é como nós estivéssemos sendo fiel com os nossos irmãos, né? Então, quando é irmão de sangue, você jamais, né? São raras vezes aí de casos que a gente vê irmão traindo um ao outro. Você geralmente trai, né? Trai, eu falo, parte de tanto relacionamento como também de parceria, de negócio, essas coisas. Você não trai, o costume é você trair uma pessoa desconhecida ou uma pessoa distante de você, mas o irmão você sempre quer ter por perto, você sempre quer agradar, sempre quer ajudar, né? E aqui ele está falando assim, olha, nós temos o mesmo Pai, nós somos criados do mesmo Deus, por que nós estamos traindo um irmão com, né, o próprio irmão nosso, né? E ali ele vem falando, Judá está sendo, né? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante aconteceu. E ele fala, homens se casam com mulheres que adoram outros deuses. Então aqui realmente ele está trazendo uma reflexão sobre casamento, sobre relacionamento, sobre divórcio também, né? E ele fala assim, é uma das coisas que a gente fala, né, sobre você casar com pessoas de outras religiões, né? Nem outras religiões, mas também outras crenças, né? É muito difícil você manter aquilo, conseguir manter um bom costume dentro da casa, né? Porque um vai estar puxando para o outro. E aqui já é advertido isso. Para o povo de Judá que retornaram do exílio, eles estavam casando, né? Os homens estavam casando com mulheres de outras religiões. E ele adverte sobre isso, tipo, isso não é do agrado de Deus. Porque a chance de vocês se perderem é muito grande. E para mim, um dos maiores exemplos disso é Salomão, né? E Salomão foi um grande homem, totalmente aí sábio, utilizado por Deus, mas no fim da vida se corrompeu pela crença das suas mulheres, né? E aqui Deus adverte sobre isso, fala assim, olha, imundo seja, né? Ele coloca ali no versículo 12, que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor, né? Então não adianta você estar agradando ao Senhor, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, fazendo, né, o seu dízimo, sua oferta ali, todo certinho, sendo que um dos princípios que Deus determina não está sendo atendido, né? Então é uma passagem bem forte essa, né? E ele ainda coloca ali no versículo 13, enchem de lágrimas o altar do Senhor, chorem e gemem, porque o Senhor já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? Né? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. É que ele ainda chama para outra coisa, né? Deus é testemunha dos erros que você está fazendo com a sua mulher, né? Da tua infidelidade também com a sua esposa. E você ainda chora, geme como a sua vida está sofrendo, precisando que Deus haja de alguma forma, sendo que você, tipo, está sendo infiel com a sua própria mulher, né? E aqui ele coloca no 15, né? Não foi o Senhor quem fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. Quando nós casamos, nós sabemos disso, né? Deus fala que no casamento somos um só. E aqui ele coloca em corpo e em espírito é um só. E quando você está sendo infiel, você está quebrando essa aliança que Deus colocou, né? E ele coloca no 16 ali: Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Mas também, né, eu acho legal essa parte que ele coloca ali, mas também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas. O que ele está falando aqui, né? Deus está advertindo que ele odeia o divórcio, e o divórcio que vem através da falta de fidelidade, né? Que o divórcio é acarretado da infidelidade, né? Então ele está falando, olha, eu odeio o divórcio, não é algo que eu tenho plano para vocês, né? Mas a gente vai até ver um agir sobre isso, né? Depois, sobre esse divórcio, quando ele fala sobre o divórcio de um homem com uma mulher que é fora das crenças ali, né? Igual quando você é um judeu e se casa com, vamos dizer assim, uma pessoa ali da Babilônia. Daí tem até uma outra passagem que a gente vai ver sobre isso, mas aqui ele está falando sobre o divórcio de uma pessoa de Judá com uma pessoa de Judá, com um israelita com um israelita,
que não é dos planos de Deus que esse divórcio aconteça, né? Mas também ele odeia o homem que se cobre de violência. O homem que se cobre de violência é aquele homem violento, né? É isso que Deus está falando aqui. Então, realmente, quando existe um divórcio de um homem que é violento com uma mulher que está sendo espancada, Deus também coloca que isso ele odeia, né? Então, isso é legal da gente estar lendo e entendendo aqui nas Escrituras algumas coisas que são pontuadas, né? E por último, ele vai ali sobre o dia do julgamento, que ele começa, né, no versículo 17 e depois continua no capítulo 3, que ele fala: Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Isso eu acho pesado, né? Daí ainda ele coloca ali: Vocês ainda perguntam como tenho cansado? Quando vocês dizem: Todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e ele se agrada deles. É aquele tipo assim, nossa, Deus ama todo mundo, né? Tipo aquele paz e amor, tipo assim, nossa, Deus é maravilhoso. É aquela. A gente vê muito isso, essa conversa, né? De tipo assim, Deus é amor, Deus ama todos nós, né? E de fato, gente, Deus ama todos nós. Mas há uma vírgula super importante. A partir do momento que você tem conhecimento de coisas que agradam e desagradam a Deus, e você continua fazendo coisas que desagradam a Deus, dizendo, Deus me ama, Deus me perdoa, você está sendo aí uma Negligente, não né? é negligente, você está sendo safado. Isso para mim é safadeza, é como você ser infiel. É como se fosse totalmente a infidelidade. Você tem um casamento, daí você fala: Olha, eu tenho um casamento, tá aqui a minha aliança, tá tudo certo. Daí eu vou lá, traio e depois volto, né? Porque eu tenho um casamento, né? Então isso é safadeza, é realmente Deus mostrando a infidelidade como se fosse o casamento, né? Só porque você tem uma aliança comigo, você acha que por eu te amar, você pode fazer o que você quiser lá fora e depois voltar para o Senhor e tá tudo certo, porque Deus te ama. E é isso que ele coloca aqui, né? Sobre esse dia do julgamento. E aí depois a gente vai para Malaquias 3, continuando, né, sobre esse dia do Senhor aí, o dia do julgamento que está vindo. E ele começa falando sobre o mensageiro. E nesse versículo, já no versículo 1 mesmo, ele fala sobre dois mensageiros, né? Que o primeiro supostamente possa ser João Batista, né? Que veio aí abrindo os caminhos e falando sobre Cristo. E o segundo é o Senhor, é Cristo, né? O Messias, cujo caminho foi preparado tanto por Malaquias como por seu precursor João Batista. Então, Malaquias também diz aqui, né, que estava vindo preparando o caminho para Cristo. E só um adendo que é legal da gente saber, interessante da gente saber. O nome Malaquias significa o mensageiro do Senhor. Então, só um detalhe, né? Que faz jus aqui ao que ele estava fazendo, né? Então, ele era o precursor de João Batista. E aí depois veio João Batista pregando sobre a vinda de Cristo e tudo mais. E depois, logo em seguida, já veio Cristo, né? Falando que né? Eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, que é, né? João Batista. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo o mensageiro da aliança. E esse o mensageiro da aliança é Cristo, aquele que vocês desejam virá. Então, aqui ele vem falando sobre essa vinda, né? E ainda critica, né? Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão do lavandeiro. E essa parte, fogo do ourives e sabão do lavandeiro, seria essa purificação, né? Estaria limpando. Ele fala que até que é o processo do refino do metal, é aquecido com fogo, né? Até derreter, e as impurezas separam-se deste e sobem para a superfície. Estas são removidas e deixam o metal puro. Sem este aquecimento e derretimento, jamais haveria purificação. Então, quando as impurezas são removidas, o reflexo do trabalhador, né, aparece na superfície clara e pura. Então, essa purificação, o que é purificado, né, fica claro e puro. E quando ele fala desse sabão do lavandeiro ou sabão alcali, né, que em algumas versões
Era o sabão que era usado antigamente para clarear as roupas. Era o sabão assim mais forte, né? Que tinha naquele tempo. Então seria, vamos dizer assim, isso que Cristo estaria fazendo com o povo, né? Estaria purificando, estaria aquecendo para separar o impuro do puro, para clarificar, né? Para deixar claro o que é purificado. Então aqui até o Senhor fala, né? Quem poderia suportar a vinda, né? Todo mundo fica desejando essa vinda, né? Tanto aqui como hoje em dia, vamos dizer, né? Hoje em dia todo mundo fala, olha, tá chegando, Jesus tá voltando. Então seria assim, tá vindo o dia do julgamento. Só que daí é aquele negócio, né? Ele até continua, né? Falando sobre o juízo dele. E a gente fica desejando tanto que venha, mas eu acho que antes, né? E isso a gente já comentou em vários episódios, antes mesmo da gente desejar tanto e ficar falando que tá vindo a vinda de Cristo, é a gente ter esse temor e tremor de saber se a gente está no caminho que ele deseja, né? Se a gente não está sendo infiel, porque até aqui fala, né? É complicado porque eles se perguntavam, uai, a gente não se desviou, o que a gente está fazendo, né? Eles ficavam se fazendo, vamos dizer assim, de coitadinho e se perguntando o que eles estavam fazendo de errado. E isso era o pior ainda para o Senhor, porque quando você se pergunta o que você está fazendo de errado, é porque você não consegue nem enxergar o pecado que você está cometendo. E a partir disso, você não consegue nem se aquebrantar para pedir perdão para Deus, né? E aqui a gente vê que a todo momento Deus, ele tá ali disposto, né? O perdão dele não tem fim. Só que a gente precisa reconhecer isso. E nesse momento aqui de os israelitas, né? Eles não tinham esse reconhecimento. Tanto é que quando a gente vai ali do versículo 6 até o versículo 12, a gente vê sobre essa infidelidade, né, na entrega das ofertas, do dízimo, que eles não estavam sendo fiéis. E ali, esse não estar sendo fiéis, já vem já lá de Êxodo, né, quando o Moisés estava escrevendo as leis ali em Levíticos, que eles saíram, né, o êxodo do Egito, Moisés já tinha falado, olha, vocês vão ter que entregar a 10ª parte para o templo, porque essa 10ª parte caberia aos levitas, porque os levitas trabalham para o templo. E aqui, nesse momento, o Senhor não estava recebendo a 10ª parte dele, logo os levitas não estavam recebendo. Com isso, os levitas não podiam trabalhar no templo, eles teriam que trabalhar fora para poder se sustentar, porque o dízimo era o sustento dos levitas. Então isso também abre os nossos olhos para os dias de hoje, se a gente está entregando a 10ª parte. Gente, a gente não pode reter 100% do que a gente tem. A gente precisa retribuir a 10ª parte. Ah, mas eu não vou na igreja. Nossa, eu não vou em nada, só fico vendo online. O online você também precisa entregar, porque existe aquele pastor, existe todo um ministério ali trabalhando. Então, esse entregar a 10ª parte nada mais é do que você está entregando para o Senhor e o Senhor vai entregar para a obra dele. Porque se não tiver esses obreiros, né, o pastor, evangelistas e tudo mais, quem vai estar fazendo a obra do Senhor? Então, aqui ele estava advertindo sobre isso, né? Que os levitas, que nesse tempo eram os responsáveis de fazer a obra do Senhor, eles não estavam recebendo para fazer isso. Então, era nisso que o povo estava pecando, né? Tanto é que ele coloca ali: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês dizem, em que estamos roubando, né? Então, isso também cabe a nós a refletir isso. Eu estou ou não roubando o Senhor? Porque a partir do momento que a gente não devolve os 10%, o dízimo, a gente está sim roubando o reino do Senhor. E aí depois ele vem falando, né, sobre Israel falar arrogantemente contra Deus, né? E aqui é aquela parte que eu já acabei de comentar também, né? Que eles falam, né? O que temos falado contra ti, né? É inútil servir a Deus, o que ganhamos quando obedecemos. Então aqui é o que o Jason também comentou. Quando a gente começa a fazer esses questionamentos, parece que a gente é aquela pessoa ingrata, porque quando você questiona isso, você só está olhando para o que você está desejando. Vamos dizer assim, o que adianta eu estar servindo a Deus, lendo a Bíblia, tudo,
E, nossa, olha o estado da minha casa. Eu queria morar numa casa duplex. Ah, eu queria um carro assim. De que adianta eu estar servindo o Senhor? De que adianta eu estar dizimando sendo que não está vindo o que eu desejo? Isso sim é você falar arrogantemente contra Deus. Porque essa atitude é uma atitude egoísta, gente. Quando a gente olha que você está servindo o Senhor, né, caminhando com o Senhor ao seu bem-estar, ao seu bem próprio, você está com ele por uma troca comercial. Você está colocando ele numa caixinha como se ele fosse a sua caixinha de dinheiro, vamos dizer assim, né? A sua caixinha onde você vai fazer o pedido e por você estar ali cuidando dele, ele é obrigado a te retribuir. Então, isso é errado. Então, quando a gente serve o Senhor, né? Ah, é útil sim servir ao Senhor, a gente tem que olhar que mesmo a gente não sendo atendido no que a gente deseja, a gente ainda assim precisa continuar servindo a Ele. Porque quando a gente abre os nossos olhos espirituais, a gente vê que a gente não estaria preparado para receber o que a gente estava desejando, né? E aquilo ia assim desviar dos caminhos que o Senhor deseja para nós, né? De estar próximo a Ele. Então a gente precisa abrir esses olhos para ver, nossa, se isso aqui, se essa tempestade que está acontecendo na minha vida não tivesse acontecido, não estivesse acontecendo, eu não estaria buscando o Senhor. Porque é nesse momento, né, dessas tribulações que a gente recorre ao Senhor. Não podemos nos alejar, né? Não podemos virar as costas e falar assim, para que adianta servir ao Senhor? Se eu estou servindo e mesmo assim essa tempestade está acontecendo, então eu vou me desviar. Não, gente, é nesse momento que sim a gente tem que voltar ao Senhor e mostrar esse coração aquebrantado, né? E aí depois fala sobre esse remanescente fiel, né, do versículo 16 até o 18, que daí fala aqui, né, sobre essa pessoa que é fiel, né, sobre esse remanescente fiel de você continuar também fiel ao Senhor, e o Senhor vai ouvir também sobre isso, que mesmo você na turbulência, você ainda continuou fiel a Ele, e que quando o dia do Senhor vier, né, vamos dizer assim, ele vai se lembrar de você, porque você não ficou com ele só por algo egoísta, né? Mas sim por ele em si, né? Pela obra dele, por quem ele é, e não porque ele pode fazer com você. Porque a gente sempre tem que colocar, às vezes, como um relacionamento, né? Igual o Jason comentou ali sobre o homem e mulher, o casamento. Se você está com seu marido e descobre que ele está com você só por interesse próprio, o que isso gera em você, né? Então isso a gente também tem que refletir com o relacionamento com o Senhor. A partir do momento que ele sabe que o relacionamento seu com ele é só por uma troca, qual é o sentimento que isso vai gerar nele, né? Como ele vai querer te agradar, querer te cuidar como um pai, sendo que ele sabe que você está só usando ele, né? Então isso que a gente precisa estar abrindo muito os nossos olhos. E depois no capítulo 4, né, para terminar ali o livro de Malaquias, ele tem ainda muita ligação com o finalzinho desse capítulo 3 que a Sayuri está falando, né? Porque até no 16 ele fala que aparenta, né, dá a entender que foi escrito no livro, né, sobre as pessoas que estavam ali presentes, conversaram uns com os outros, né, e que o Senhor ouviu com atenção eles, e que essas pessoas, eles temiam o Senhor e honravam o seu nome. Então, dá para entender isso no versículo 16 ali do capítulo 13, e do 17 ele vem falando assim, mas no dia em que eu agir, né, eles serão o meu tesouro pessoal, e eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão dos filhos. Então vocês verão novamente a diferença entre um justo e um ímpio, e os que servem a Deus e os que não servem. Isso é o finalzinho do capítulo 13, e daí ele entra ali no capítulo 4, né, falando o dia do Senhor, falando que é nesse dia que vocês vão saber a diferença entre o ímpio e o justo. É nesse dia que vai haver, né, ele coloca ali, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles. Ou seja, esses ímpios, essas pessoas, né? Porque o povo ali estava falando, olha,
o nosso Deus da justiça nem é tão justo assim, não existe diferença entre o bom e o errado, né? Não existe essa diferença entre o justo e o ímpio. E o Senhor está falando, sim, se não está havendo uma justiça agora, na visão de vocês, né? Vocês não conseguem enxergar essa justiça. Muitas vezes o povo esperava que o justo se enriquecesse e o ímpio, né, morresse na pobreza. Era essa muita a visão que o povo tinha, né? E que é também uma visão que a gente tem, né, muito assim, que a gente pode amadurecer essa visão lendo o livro de Jó. Mas aqui ele vem falando assim: se vocês não veem essa justiça como vocês acham que deveria ser, pelo menos saiba que no dia do Senhor, o dia que o Senhor voltar, haverá sim essa justiça. E os ímpios queimarão como palha, né? E ele coloca ali: não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Então aqui ele está falando sobre uma justiça vindoura, né? Isso eu acho bem bacana. E para terminar ali, ele vai do versículo 4 ao versículo 6, trazendo um chacoalhão para o povo. Tipo assim, olha, lembrem-se da lei do meu servo Moisés, né? Tipo assim, não se esqueçam dos decretos e das ordenanças que dei em Horebe. Em Horebe também é um outro nome utilizado para o Monte Sinai, né? Que isso está lá em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, tá toda essa parte lá, né? E hoje em dia, o que a gente não tem mais a lei mosaica, né? Mas muita coisa da lei mosaica é interessante, né? Hoje Cristo, né, está acima da lei mosaica, mas Cristo ainda fala sobre vermos, porque tem coisas, só algumas partes ali da lei mosaica que foi alterada, né, boa parte, mas é interessante, gente, a gente até hoje, se você perguntar para uma pessoa o que é a lei mosaica, onde está escrita a lei mosaica, as pessoas não sabem, e elas estão aqui, está na Bíblia, né? Se você pegar para ler ali Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai encontrar ali as coisas que refere-se, né, sobre a lei mosaica. Não é só os 10 mandamentos, a gente tem que entender isso. A lei mosaica não se estabelece só nos 10 mandamentos, né? E vamos dizer assim, com a vinda de Cristo, algumas coisas sim foram alteradas, né? E ele fala que ele está, né, Cristo está acima da lei mosaica, mas a gente precisa entender a lei mosaica para entender o que Cristo alterou, né? As mudanças que foram feitas, porque inclusive com a lei mosaica era feito o período, né, o sacerdócio ali, as ofertas, né, a queima, tudo ali. E aqui o povo ainda estava vivendo nesse Antigo Testamento. E Malaquias está trazendo, olha, vocês precisam ler a lei mosaica, vocês precisam entender, até porque o povo estava sacrificando animal impuro, né? Então, tipo assim, vocês se perderam totalmente. Mas é legal da gente entender que com a vinda de Cristo, mudou-se a visão, né? Isso que eu acho muito legal, do que está escrito ali na lei mosaica, mas o intuito é o mesmo. É o desejo de coração, né? O quebrantamento do coração, de você pedir perdão, de você dar, né, as coisas da sua colheita. Você, cara, ali tá muitas leis, né? Sobre você, como você deve tratar seu irmão, como você deve tratar empréstimo, como você deve tratar a parte de estar impuro. Então, tem muita coisa interessante na lei mosaica, né? Então aqui ele está falando ali, ó, olha, leiam, né? Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei. Então, tipo, ele tá trazendo essa reflexão para o povo, né? E eu acho que isso é válido para nós hoje em dia também, né? E depois ele coloca no 5: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, enviarei e castigarei a terra com maldição. Isso aqui, né, esse versículo 5 e 6, existem várias visões sobre esse versículo, né? Como a Samira até falou ali do capítulo 3 também, alguns acreditam que o próprio João Batista, né, era ali um profeta que tinha também o mesmo espírito, né, de Elias, né? Então, aqui, enfim, ficaria talvez horas aqui, né, falando sobre essa passagem, porque outra visão muito interessante sobre essa do Elias é que em Apocalipse fala que haverá dois profetas
que vão ficar, tenta lá toda a parte que vão até sair fogo da boca deles, né? E fala que outra visão muito aceita também, né, pela igreja é que é essa, que um desses profetas também teria o espírito de Elias, né? Então, enfim, aqui dá pra gente Tem ter, muito pano na manga para falar disso. mas o que é interessante sobre esses dois versículos, que Cristo também, quando ele estava no monte, apareceu, né? Teve os discípulos viram Elias, Moisés e Cristo, né? Então, o que é interessante da gente ver, que tanto para o povo daquela época como para nós, né? É a importância da lei e da profecia junto com o nosso entendimento da vinda de Cristo. Mesmo, né, com a vinda de Cristo, todos nós entendendo ali, né, o amor que Cristo nos deixa, a compaixão e toda ali a passagem, né, da crucificação com a ressurreição, também é necessário, né? Não é só ter aquela inclinação para, Deus é amor, né? Tudo é lindo e maravilhoso, mas também temos a compreensão das leis, das ordenanças e dos decretos que Deus nos deixa e também da importância da profecia, né? Nós profetizarmos sobre a nação, essa profecia é muito interessante, porque Malaquias era um profeta. E o que Malaquias fazia? Malaquias repreendia o povo, trazia discernimento para o povo, trazia também uma justiça para o povo, trazia realmente, tipo, endireita o seu caminho. E isso, né, é o que mostra que é importante a nossa também preocupação e buscar entender também essa parte de Moisés e de Elias. E depois a gente finaliza ali com o Salmo 50, que é o Salmo de Asaf, né? Que ele fala muito sobre essa parte do dia do Senhor, sobre o dia da justiça, vamos dizer assim. E ele começa falando ali, né? Sobre o modo como Deus nos julga. Então, existe dois tipos de pessoas que Deus confronta, vamos dizer assim. O primeiro são os religiosos que sacrificam a Deus, mas estão apenas seguindo um ritual, não honram o Senhor com verdadeiro louvor e gratidão. E o segundo é os ímpios, que têm um coração endurecido para Deus por causa de suas palavras perversas e sua vida imoral. Deus pede que os religiosos demonstrem uma genuína gratidão e confiança nele e adverte os ímpios a considerarem suas ações a fim de que ele os destrua em sua ira. Então, a fim de que ele não os destrua em sua ira, né? E aqui ele também continua falando, né, sobre ajuntem os que são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. Aqui também mostra que sim, vai vir o dia do julgamento do Senhor e ele vai começar pelos filhos dele, né? E esses filhos dele, vamos dizer assim, trazendo para os dias de hoje, são os nós cristãos. Então, o julgamento não vai começar com quem não conhece a Deus, porque seria aquele negócio: como eu vou julgar alguém que nem tem conhecimento sobre? Eu posso julgar quem tem o conhecimento, quem sabe quem eu sou. Quem não sabe quem eu sou, não tem como eu ir com o jugo lá pesado nele, né? Eu tenho que me apresentar primeiro e saber se essa pessoa me aceita. Mas Sayuri está disposto para todo mundo. Sim, está disposto para todo mundo, mas nem todo mundo tem acesso. Por isso que cabe a nós falarmos da palavra. E a partir do momento que você fala da palavra para o irmão e ele assim fecha o coração e tudo, aí beleza. Só que se nem a gente, por isso que o julgamento vai vir primeiro a nós, porque a nós cabe isso de ide e fale, né, do evangelho para as pessoas. Então, aqui diz muito sobre isso, sobre primeiro vir o julgamento aos fiéis, né? E depois ele vem falando sobre os sacrifícios, né? Ele fala até no versículo 8: não o acuso pelo seu sacrifício, nem pelos holocaustos que vocês sempre me oferecem. Não tenho necessidade de nenhum novilho de seus estábulos, nem dos bodes de seus currais. E o que ele vem dizendo com isso, né? Que ele é dono de todos os gados, que ele conhece até os insetos dos campos. Que Deus tá querendo dizer aqui é que ele não precisa desses animais, os animais são dele. E o que eu tinha de intenção com esses animais era que você, quando viesse fazer o sacrifício a mim, né,
viesse com o coração aquebrantado do teu pecado. Era por isso. Não era que eu estava querendo animal, não estava querendo nada disso, mas que você viesse com esse coração e não como uma forma apenas de um ritual. Tipo, pequei, vou lá, levo um bode e tal, quebrou, beleza, tchau. Não era isso. Por isso que Deus está se colocando muito, né? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Então era isso que ele estava desejando, né? Porque é legal assim, o povo ali ele oferecia, né, os sacrifícios e as ofertas não só pelo pecado, porque hoje em dia a gente não faz mais esse tipo de sacrifício, e aí isso é uma das diferenças da lei mosaica para a vinda de Cristo. Mas o que Deus realmente está colocando aqui é que eu não me importo com o seu sacrifício. Eu acho engraçado que ele coloca aqui num lugar, num sentido sarcástico. Eu não bebo, no versículo 13, acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Então, tipo, Deus está falando assim, olha, o sacrifício, gente, não é para mim, é para vocês, é para o quebrantamento de vocês. Não é só para o pecado, mas sim para o quebrantamento do próprio orgulho de vocês. Porque o povo ali, né, e isso faz muito sentido com o final de Malaquias, o povo estava interessado em dar o sacrifício. Mas, assim, o melhor do meu gado eu não vou dar, Senhor. Eu preciso, né? Eu estou começando meu rebanho agora, então eu não posso dar o melhor, mas eu vou te dar aqui como se Deus, ele até fala isso que eu acho muito legal. No 12, se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? É tipo assim, você acha que eu tô com fome? Você acha que eu preciso beber do sangue? Por isso que você tem que, eu tô te pedindo para dar o sacrifício? E isso é legal da gente entender, porque quando a gente vai para dízimos, ofertas, né? Deus está falando que ele não precisa do seu dinheiro. E muitas vezes, igual a Sabrina comentou até quando falou ali, a igreja, o sustento da igreja precisa sim de condições financeiras, mas não precisa do seu. Muitas vezes, se Deus quer que alguma coisa aconteça, vocês Aí ele podem ter provê. certeza que vai prover de alguma forma ou de outra. Se Deus tem incomodado, né, no seu coração, no seu intuito, de você ofertar, né, fazer ali o seu dízimo, tudo certinho, cara, é Deus com você. Mas não acha que é o seu dinheiro quem vai sustentar a igreja ou vai sustentar tal projeto, tal alguma coisa. Se o projeto de Deus, o plano de Deus é que aquilo aconteça, aquilo vai acontecer de uma forma ou de outra. Ou vai vir da sua oferta ou vai vir de outra oferta. Né? E isso eu acho muito legal para a gente entender, né? Nossa, eu preciso ofertar porque o projeto lá das crianças precisa do meu dinheiro. Não, ele não precisa do seu dinheiro. Né? Isso é muito interessante. Tipo assim, se Deus está tocando, faça isso do seu coração, não achando que isso é uma obrigação sua, né? Da mesma forma que você pode ofertar outras formas também. Às vezes, muitas das vezes, Deus te chama para você ofertar o seu tempo, né? Vá num projeto, faça uma boa ação, vá, sei lá, se preocupar com um irmão, tire um tempo, uma tarde para ir conversar com uma pessoa, falar do amor de Cristo. Isso é uma oferta também, isso também é um dízimo, né? E eu acho isso muito interessante, porque do versículo 8 ao versículo 15, é isso que Deus coloca. Eu não preciso do seu boi, eu não preciso do seu bezerro, eu não preciso do seu sangue, eu não preciso do seu dinheiro. Eu preciso do seu coração quebrantado. Eu preciso do seu quebrantamento do orgulho, para que você haja conforme o que o Espírito de Deus realmente tem colocado no seu coração. Exatamente. Tanto é que ele finaliza, né, o Salmo 50, ali com o versículo 23. Aquele que me oferece gratidão como sacrifício é o que me honra. Ao que anda nos meus caminhos, eu mostrarei a salvação de Deus. Então é muito do que o Jason finalizou aqui, essa fala, né? Deus não precisa, Deus só precisa do seu coração disposto, né? Tanto é que a gente já vê muito, às vezes, toca numa pessoa e essa pessoa não faz, meu amigo, cavalo passa ciado. Se você não fez, ele vai tocar no outro e se o outro tiver disponível, ele vai cumprir a obra. Então é isso, quando você sentir esse incômodo para algo, para ofertar, para falar, para se deixar disponível para alguém, faça. Porque não é sobre você, né? Não é sobre, nossa, senti um calafrio, nossa, Deus está falando comigo. Você está se sentindo o maioral. Não é o maioral. A gente já até leu lá atrás, né? Em números mesmo, né? Falando sobre que Deus usou até uma jumenta. Então, às vezes, você fica se achando, mas você é pior que uma jumenta, que a jumenta pelo menos ouviu e se desviou e ajudou e falou. E às vezes a gente sente tudo e fala, nossa, Deus está falando comigo. Só que se você não age,
é complicado. Então, a gente precisa ter esse entendimento melhor, né, sobre o dízimo em si, que dízimo não é só dinheiro, né, que a gente precisa sim entregar essa décima parte, né, para o Senhor. Você está devolvendo, senão se você não devolve, você rouba do Senhor. E acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês. Finalizamos aí mais um livro, né, nesse canal, e no próximo episódio nós vamos voltar para o livro de Esdras, para finalizar também o livro de Esdras, tá? Mas já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar seu sininho para estar conosco amanhã, tá bom? Beijo, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!